Irmãos, louvado seja Deus, que diz assim a palavra de Deus para a nossa meditação. Paulo escreve: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra Bem, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, queridos irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, na palavra de Deus, que a nossa luta, meu irmão, minha irmã, não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta, meus irmãos, é contra os poderes das trevas, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E eu queria mostrar aqui na Bíblia, meus irmãos, como que é esta luta contra Satanás nas regiões celestiais, porque eu comentei com os irmãos que Satanás não somente transita nos lugares do inferno, mas também transita na terra, como também transita até o segundo céu. E ali no segundo céu, meus irmãos, no máximo até o segundo céu, Satanás fica tentando impedir as orações de cada servo, de cada serva, de ser ouvida. Então, meus irmãos, nós vemos que o adversário, meus irmãos, ele luta, meus irmãos, para que as pessoas não venham conseguir ter suas orações ouvidas ali nos céus. E nós vamos ver um exemplo disso, meus irmãos, ali no livro do profeta Daniel. E eu queria, antes de falar sobre isso, meus irmãos, sobre esse evento dos demônios ali lutando contra a oração de Daniel, eu queria falar com os irmãos sobre dois exemplos da importância de orarmos também, meus irmãos, a oração da tarde, que é a Minhá. Eu já falei com os irmãos que a oração da tarde, você pode fazer a Amidá até de forma natural, mas não deixe de fazer a oração da tarde. E principalmente na hora do sacrifício da tarde, que são as 15, que é exatamente, são as 15 horas, amém? Às 3 horas da tarde. Eu tenho aqui dois eventos, meus irmãos, que eu queria mostrar com os irmãos. Um se encontra ali em 1 Reis 18, quando o profeta Elias desafiou os 400 profetas de Baal para que fosse provado diante do povo de Israel quem era Deus. E os 400 profetas de Baal, eles ficaram pedindo para Baal para mandar fogo do céu até às 3 horas da tarde. Ali, meus irmãos, ó, e sucedeu que passado, eles estavam desde de manhã, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, 3 da tarde. Porém, não houve resposta de Baal às suas orações. Então, na hora do sacrifício da tarde, então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim, todo o povo chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E ali, meus irmãos, Elias preparou o altar, tomou da lenha. Amém? E diz, meus irmãos, no verso 36, sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, que são as 3 horas da tarde, na hora da Minhá, o profeta Elias se aproximou e disse ao Eterno: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Verso 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias falou 2 versículos de oração e Deus mandou fogo do céu. E a hora que aconteceu isso, a hora do sacrifício da tarde. Aqui eu queria também agora mostrar, meus irmãos, o profeta Daniel, meus irmãos, louvado seja Deus, que quando estava ali em Daniel capítulo 9,
Aleluia! Ele estava também orando perante a face do Senhor, amém? E ele disse, meus irmãos, estando eu, Daniel, verso 21, estando eu, Daniel, ainda falando na oração, o homem Gabriel, quer dizer, o arcanjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde e me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido da visão. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado de Adonai. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Daniel, meus irmãos, também orou na hora do sacrifício da tarde, e o anjo disse que voou rapidamente trazendo a resposta. Da mesma velocidade, meus irmãos, que Deus respondeu ao profeta Elias, com a mesma velocidade Deus respondeu ao profeta Daniel. Nós vemos aqui, meus irmãos, que hora que foi que eles oraram? A hora do sacrifício da tarde, a hora da minhá, meus irmãos. Você tem uma causa diante de Deus, você que tem uma causa, uma necessidade, não deixe escapar a hora das 3 da tarde, meus irmãos. Você está ali 3 horas da tarde, dá um tempinho, nem que seja de 5 minutos e 10 minutos, e faça uma oração a Deus nesse horário, meu irmão, minha irmã, para você poder clamar a Deus nesse momento, porque Elias falou 2 versículos e fogo caiu do céu. Aleluia. E depois, é claro, você depois, mais com tranquilidade, mais tarde, depois do trabalho, você poderá fazer a minhá ou a arvite, já se estiver na hora da arvite, amém? Na hora do almoço também tu poderá fazer, terminar a shacharit ou começar a minhá, mas às 3 da tarde, na hora que esses 2 homens, mas não tem só esses 2 exemplos, eu só estou trazendo hoje esses 2 exemplos, para mostrar para os irmãos que na hora do sacrifício da tarde foi a hora que isso aconteceu, e também na hora do sacrifício da tarde foi quando Yeshua entregou seu espírito a Deus e ali foi salva toda a humanidade. Louvado seja Deus. Ali Deus salvou a humanidade, obviamente que obedece a Torá e as palavras de Yeshua, né, meus irmãos? A salvação foi franqueada, mas poucos são os que querem ser salvos. Essa que é a verdade. Então, meus irmãos, agora vamos ver também outro momento ali no livro de Daniel, em que a oração está uma oração de difícil resposta. Está no capítulo 10. Vamos ver aqui, meus irmãos, capítulo 10 de Daniel, amém? Nós vamos ver que Daniel ele estava orando, meus irmãos. Vamos aqui ver isso aqui que é interessante para ver como é que Satanás lutava contra a oração de Daniel nesse outro episódio aqui, já no capítulo 10. Amém? Esse aqui do capítulo 10 já é no 3º ano do rei Ciro da Pérsia. Então, naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Ele jejuou por 21 dias, meus irmãos. Amém? Porque aqui no versículo 3 diz: alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Ele fez 21 dias de santo jejum. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Ideque. Você veja bem, irmãos, primeiro mês, perceberam? É o mês de Pessa. Daniel passou Pessa na Pérsia, em jejum, meus irmãos. Amém? Num propósito com Deus. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Ele estava diante de um anjo. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia como relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar aquela grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre meu rosto no profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Daniel perdeu a força, meus irmãos, por causa da glória daquele anjo que estava perante ele. E me disse: Daniel, homem muito amado,
entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Detalhe, meus irmãos, você quer que tua oração seja ouvida por Deus? Só tem uma receita, te humilha perante Deus na oração. Amém? E perante Deus só existe uma posição, meus irmãos, de se humilhar. Amém? Se humilhar, se colocar em total temor e reverência, porque só dessa forma que as orações são ouvidas, e Daniel sabia muito bem disso. Daniel era o segundo do reino da Pérsia, mas ele era humilde perante Deus. E eu vim por causa das tuas palavras. Agora veja bem, irmão, o que acontece aqui no verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, esse príncipe do reino da Pérsia é um ser espiritual, um demônio, que estava resistindo àquele anjo que estava falando com Daniel, olha bem o que ele fala, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Os 21 dias de jejum do Daniel, meus irmãos. Os 21 dias que Daniel estava em jejum. Satanás estava lutando contra aquele anjo que ia trazer a resposta a Daniel. E o anjo disse para Daniel, e eis que Miguel, o arcanjo Miguel, que eu falei para os irmãos no livro de Enoque, é o primeiro comandante dentre os 7 arcanjos perante Adonai, o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E aqui, meus irmãos, ele não vai falar ainda da profecia aqui no capítulo 10, ele só fala no capítulo 11, mas eu quero mostrar para os irmãos, aleluia, louvado seja Deus, e ele vem e fala aqui, sabe, ele fala alguma coisa para Daniel e ele diz para Daniel no final, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Irmãos, veja bem, meus irmãos, esses príncipes, principados das trevas, como Paulo fala ali, meus irmãos, são esses príncipes. Paulo fala aqui claramente, amém? Com os príncipes das trevas, deste século. São esses príncipes que Paulo fala aqui em Efésios 6,12, são esses príncipes da Pérsia, príncipes da Grécia, porque os príncipes das nações, meus irmãos, são príncipes de trevas. E o príncipe de Israel é o arcanjo Miguel. Amém? E nós vamos aqui, meus irmãos, observar aqui que ali Miguel sempre venceu os demais príncipes. Louvado seja Deus, porque sobre ele está a palavra de Deus. E temos que ver, meus irmãos, que as nossas orações precisam entrar nessa batalha espiritual contra as trevas. Porque, meus irmãos, há um movimento no céu. E eu queria mostrar para os irmãos também aqui o movimento nos céus. Tudo que acontece na terra é fruto do movimento no céu. Quando a gente vê ali, meus irmãos, a grande tribulação em Apocalipse 8, você observa bem, antes de ser lançado na terra, as 7 trombetas de juízo, certo? Aqui na terra, imagina lá, meus irmãos, no futuro, lá no meio da grande tribulação, na terra, as pessoas vivendo meio apavoradas. Enquanto isso, no céu estarão sendo orquestrados juízos terríveis. E quem que está orquestrando no céu, meus irmãos, não é outro a não ser o Eterno. O Eterno Yeshua HaMashiach, meus irmãos, estarão ali orquestrando o que vai acontecer. Então, quando acontece, é porque já foi orquestrado no céu. Por isso que nós temos que orar no céu, meus irmãos, contra Satanás, contra as hostes espirituais da maldade. E nisso está a nossa oração. Porque Deus, ele fala com o homem, meus irmãos, através de sonhos, de revelação da tua palavra, mas nós só falamos com Deus através de 2 formas, jejum e oração. Não tem como, meus irmãos, você vê, Daniel falou ali em jejum e oração eterno, e Deus deu a vitória para Daniel. Nós vemos aqui, meus irmãos, o movimento no céu em Apocalipse 8. Antes de Deus mandar os juízos para a terra, o Apocalipse declara como que é o movimento no céu. E diz assim, havendo Yeshua aberto o 7º selo,
Fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Ou seja, houve um silêncio no céu. Na terra as pessoas não estão sabendo o que está acontecendo. Como agora, meus irmãos, na terra as pessoas não sabem o que está acontecendo no céu. Mas tudo que vai acontecer no mundo, meus irmãos, inclusive no dia de amanhã, está sendo decidido no céu. Inclusive daqui a uma hora está sendo decidido no céu. Por isso que nós temos que estar orando, meus irmãos, porque a nossa oração, como diz no livro de Tiago, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 2 diz assim: e viu os sete anjos, irmão, esses sete que assistem diante de Deus, que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Você vê, há um movimento no céu que as pessoas na terra não estão sabendo. E veio um outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, lá no altar de ouro que tem no céu, o mesmo modelo do templo. Está um anjo lá, irmãos, que tendo um incensário de ouro, foi dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Olha só, meus irmãos, as orações dos santos vai movimentar os céus, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então você veja bem, um movimento que espera meia hora até o anjo receber e apresentar diante de Deus as orações dos santos como incenso, meus irmãos. E ali você vê importante que cada vez que você ora, se você é um servo, uma serva de Deus, você está ali presente diante de Deus, cumprindo o Torá, cumprindo as palavras de Yeshua, temendo a Deus e fazendo a sua vontade. Quando você ora, a tua oração é como um cheiro suave que chega diante do altar. E ali diz meu no verso 5, e o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. E agora vai ter repercussão na terra, que vão ser repercussões o quê? De juízos, meus irmãos. Juízos contra os ímpios, juízos contra o povo que não quis ouvir a palavra de Deus. E aqui você vê que vem o primeiro anjo, tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com fogo, com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Por que que isso aconteceu, meu irmão? Por causa das orações dos santos, meus irmãos. Por causa, meus irmãos amados, não é o santo, não é o servo que se vinga, é Adonai que toma dor do seu servo, é Adonai que toma dor da tua serva, é Adonai que pega a tua oração, você geme, você clama, mas Adonai pega e desembanha sua espada e opera a teu favor, ainda que você recebe a ordem de Yeshua, como eu recebo também, que devemos orar por todos os nossos inimigos. Quanto mais a gente ora pelos nossos inimigos, mais Deus julga a nossa causa a nosso favor, porque Deus vê em nós inocência, por isso que devemos orar pelos nossos inimigos. No verso 8, meus irmãos, diz aqui, e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, e terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Então você vê, irmão, só dei aqui exemplo de três das 7 trombetas, e você vê que isso tudo foi orquestrado no céu, e o que movimentou aqueles anjos, está aqui, meus irmãos, as orações dos santos, porque a oração dos santos, meus irmãos, ela chega diante de Deus, porque, meus irmãos, a oração do santo, o santo nunca peleja contra seu inimigo, o santo nunca quer o mal do seu inimigo, mas Deus vê o santo sofrendo, Deus vê o justo clamando, vê Deus justo suplicando, e Deus se levanta de tua santa morada, como está ali no livro do profeta Zacarias, que Deus se levanta da sua santa morada e dá ordem aos seus serafins, querubins, anjos, que assistem da tua face, e ali Deus manda, ordena a favor, como Deus ordenou a favor de Daniel, como Deus ordenou a favor do profeta Elias, como Deus ordenou a favor de todos aqueles que buscam a tua face em espírito e verdade, meus irmãos. E eu queria também trazer para os irmãos, louvado seja Deus, meus irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas Yeshua HaMashiach nos dá aqui, meus irmãos, um grande remédio. Está no livro de Marcos, meus irmãos, capítulo 12. E eu queria trazer para os irmãos aqui no verso 29, meus irmãos, louvado seja Deus, não, 12, 29, não, 9, aliás, Marcos 9. Marcos 9, louvado seja Deus.
Glória a Deus, meus irmãos. Marcos 9, louvado seja o nome do Eterno. Amém? Quando os discípulos chegam para Jesus e falam para Yeshua, quando entrou em casa, porque Yeshua expulsou os demônios que aqueles discípulos não conseguiram expulsar. E os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar? E Yeshua disse, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, meus irmãos, Yeshua aqui resume quais são as armas que você, meu irmão, tem? Quais são as armas que você, minha irmã, tem? Quais são as armas que cada um de nós temos, meus irmãos, para pelejar contra Satanás? Primeira arma que nós temos é que essa oração e esse jejum, para que tenha efeito, você tem que ser um justo, uma justa diante de Deus. Como diz ali o apóstolo Tiago, o apóstolo irmão de Yeshua, o meu irmão de Yeshua, Tiago, meus irmãos, louvado seja Deus, no capítulo 5, meus irmãos, aleluia. Quando ele vai falar aqui, meus irmãos, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Quando ele diz aqui, meus irmãos, aleluia, aleluia, quando ele fala aqui justo, quando ele diz, vou dizer aqui, meus irmãos, buscando aqui rapidamente, justo, justo. Amém? Vamos aqui, irmãos, glória a Deus. Aqui, irmão, no capítulo 10, versículo 16, quando o Tiago diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Para isso, meus irmãos, nós vemos que Yeshua diz que quando você quer lutar contra Satanás é oração e jejum. Mas antes da oração e jejum, o que é que você tem que fazer, meus irmãos? Obedecer a palavra de Deus. Você vai obedecer a palavra de Deus para que a tua oração seja eficaz. Porque aqui Tiago diz que a oração feita por um justo. Amém? Então, a oração por um justo, essa pode muito seus efeitos. Justo como o profeta Elias, justo como o profeta Daniel, justo como qualquer irmão que nem tem o nome da Bíblia, mas que ali obedecia a Torá e as palavras de Yeshua. E ali, meus irmãos, você vai fazer um efeito contra Satanás, porque aqui diz, irmãos, também na epístola de Tiago, meus irmãos, no capítulo de número 4, meus irmãos, veja bem, Tiago, capítulo 4, no versículo 7, ele diz assim, sujeitai-vos, pois a Deus, quer dizer, obediência, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? Não dê lugar para o diabo, não faça a vontade de Satanás, e o diabo fugirá de vós. Aleluia. Então você vai orar, e quando você dobrar o teu joelho, quando você clamar a Deus, o Satanás fugirá de vós, porque você se sujeita a Deus, e você também arma contra Satanás o quê? Oração e jejum. E tem casta, meus irmãos, que Yeshua diz aqui, que só sai com o jejum. Não tem que ter oração e jejum. E se tem uma casta que está na tua vida, meu irmão, minha irmã, que está ali persistindo, é porque está faltando o jejum. Você está só orando, porque aqueles discípulos oraram, e eles não estavam em pecado. Aqueles discípulos cumpriam a Torá, as palavras de Yeshua, mas o diabo não saiu, mas Yeshua disse, não foi por causa de pecado de vocês, porque essa oração, essa casta só sai com oração e jejum. Então, meus irmãos, vamos aqui ficar atentos. Quantas coisas importantes falamos aqui da oração, o horário da tarde, meus irmãos, aquela hora que o Eterno está ali convidinho na tua boca para você falar um pedido, clamor, se humilhar e sempre orando, se humilhando diante de Deus, meu irmão. Se você não tem uma oração, que se não for com humilhação, não passa nem do teto, meus irmãos. Não precisa nem o diabo se preocupar. Temos que se humilhar diante de Deus. Sempre que orar, pede perdão dos pecados, meus irmãos. Sempre que você orar, você tem que pedir. Primeira coisa, você vê, tem um exemplo de oração na Bíblia, irmão, para a gente encerrar, está em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, olha como é que ele começa a oração a Deus. Amém? O capítulo 9 de Daniel, quase todo é uma oração. Como é que Daniel chega e fala com Deus? Diz assim no capítulo 9, verso 4. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo. Lembra que eu falei para os irmãos que a primeira coisa que tem que falar com Deus é glorificá-lo. Que Yeshua, como é que igual é o Pai Nosso que Yeshua ensinou? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então tem que glorificar Deus. Daniel fez a mesma coisa. Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os seus mandamentos. É claro, meus irmãos, que Deus ele tem misericórdia se você guardar o mandamento dele, se você guardar a palavra dele. Agora, o que Daniel fala? Tem que se humilhar, meus irmãos.
que Daniel fala aqui no verso 5? Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. Irmão, Daniel não tem um pecado ali na Bíblia, mas ele diz que pecamos porque qualquer um, irmão, diante de Deus, tem que se colocar como pecador. Amém? Até para o pensamento pode pecar, meus irmãos. Então não tem ninguém que não tenha o mínimo pecado. Então, quando Deus vê um justo, como Daniel, e ele diz, pecamos, é assim que Deus se agrada. Por isso que isso aqui significa o quê? Se humilhar perante Deus, irmão. Humilhar perante Deus é isso. Você falar, Pai, pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando os teus mandamentos, os teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos profetas, que em teu nome falaram aos nossos pais, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais. Então, meus irmãos, isso aqui é só, não vou examinar a oração de Daniel com os irmãos, vai só mostrar o início da oração para os irmãos, amém? Louvado seja Deus. E veja bem como é que Daniel, no versículo 13, ele se dirigiu a Deus. E eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas e com quê? Jejum. Porque oração e jejum, meus irmãos, Satanás, ele não gosta do jejum. E você sabe que você precisa fazer o jejum para poder estourar as cidadelas do diabo, meus irmãos. Por isso que a oração de Daniel foi respondida na hora. Essa aqui foi aquela que foi respondida na hora do capítulo 9. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos agora, meus irmãos, orar a Deus, que o Espírito do Eterno fale ao coração dos irmãos. A Bíblia não muda a receita, né, irmão? Oração e jejum, e Yeshua, Daniel, Elias, todos esses homens de Deus têm que fazer oração e jejum e obediência, cumprir a Torá, as palavras de Yeshua. Você sabe, meus irmãos, que você tem que ler o Shema daqui a pouquinho, né, meu irmão, na Arvite. Cada um de nós tem que ler o Shema. Então, temos que fazer a vontade de Deus em tudo, colocar nos nossos olhos onde Deus se agrada, ouvido, amém? Falar aquilo que agrada a Deus e vivermos uma vida em santidade de Deus, corpo, alma e espírito. Amém? E amém. Deus abençoe a todos. Amém e amém.